Olá, estudantes! Vamos estudar um pouco hoje? Hoje nós daremos início ao estudo da unidade 4, que se encontra no livro do volume 2. Vocês podem acessar esse livro lá pela plataforma ON. Tanto o livro como o livro de atividades podem ser acessados lá pelo ON. Nesse vídeo nós iremos relembrar um pouco sobre divisibilidade e critérios de divisibilidade, além de aprofundar um pouco mais os conhecimentos sobre esse tema, além de vermos a multiplicação de números inteiros. Vamos antes relembrar alguns conceitos que vocês já estudaram sobre o tema. Bom, pessoal, vocês já viram que os múltiplos de um número natural são obtidos multiplicando esse número por sucessivos números naturais. Assim, se eu quiser achar os múltiplos de 4, é só multiplicar 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4, e eu vou achando os múltiplos de 4. Vocês viram também algumas propriedades dos múltiplos. Viram que o zero é múltiplo de todos os números e que qualquer número natural é múltiplo de si mesmo e de 1. Lembraram disso? Vocês também já estudaram que os divisores de um número natural são aqueles que cabem nesse número uma quantidade exata de vezes. Viram também algumas propriedades dos divisores, que todo número é divisor de zero e de si mesmo. E o número 1 é divisor de qualquer número. Quando a divisão entre dois números é exata, dizemos que o maior deles é divisível pelo menor. Vocês também já aprenderam alguns critérios de divisibilidade. Vocês viram que todo número par é divisível por 2, ou seja, todo número que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. Por exemplo, o número 128, eu sei que ele é divisível por 2 porque ele é par, ele termina com 8. Vocês viram que o número, para ser divisível por 3, a soma dos seus algarismos tem que ser divisível por 3. Assim, olhando para o número 321, eu sei que ele é divisível por 3, porque quando eu somo os algarismos dele, 3 mais 2 mais 1, dá 6, e 6 é divisível por 3. Um número que os dois últimos algarismos são 0 ou formam um número divisível por 4, também vai ser divisível por 4. Exemplo, número 1120, eu sei que ele é divisível por 4, porque os dois últimos algarismos dele formam o número 20. E 20 é divisível por 4, logo 1120 também vai ser divisível por 4. O número, para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5. O número 415 é divisível por 5 porque termina com 5. O número, para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Exemplo, o número 222. Ele é divisível por 2 porque ele é par, e ele também é divisível por 3 porque 2 mais 2 mais 2 é igual a 6. E 6 é divisível por 3, logo ele sendo divisível por 2 e divisível por 3 ao mesmo tempo, ele também é divisível por 6. E o número, para ser divisível por 8, tem que ter os 3 últimos algarismos deles forem zeros ou então formarem um número divisível por 8. O número 2016 é divisível por 8 porque os 3 últimos algarismos deles formam o número 016, e 16 é divisível por 8. O número, para ser divisível por 9, tem que a soma dos seus algarismos ser divisível por 9. Número 351 é divisível por 9, porque 3 mais 5 mais 1 é 9, e 9 é divisível por 9. Todo número cujo algarismo das unidades é 0 é divisível por 10. Por exemplo, o número 130. O último número é 0, ele é divisível por 10. Relembraram alguns conceitos, pessoal? Agora leia o texto na página 3, respondendo as perguntas. E depois resolvam a questão 1 no livro de atividades, lá na página 4. Agora vamos aprofundar um pouco esses estudos sobre múltiplos.
Observem um exemplo aqui do número 20. Eu posso escrever o número 20 como sendo o produto de dois números. Vamos ver lá. 1 vezes 20, que dá como resultado 20. Mas existe outro produto que dá como resultado 20, que pode ser também o 2 vezes 10. Então o número 20 pode ser escrito como 1 vezes 20, como 2 vezes 10, ou então ainda como 4 vezes 5, ou 5 vezes 4, já que a ordem não importa. Bom, pessoal, notem que esses números que nós encontramos, 1, 2, 4, 5, 10 e 20, são os fatores do número 20. Nós podemos dizer que o número 20 é múltiplo de cada um dos seus fatores. Número 20 é múltiplo de 1, é múltiplo de 20, é múltiplo de 2, é múltiplo de 10, é múltiplo de 4, é múltiplo de 5. De fato, todo número é múltiplo dos seus fatores. E isso também é o mesmo que dizer que o número é divisível por seus fatores. Todo número é divisível pelos seus fatores. Eu posso dizer que o 20 é divisível por 1, é divisível por 20, é divisível por 2, é divisível por 10, é divisível por 4 e é divisível por 5. Veja outros exemplos. 300 é igual a 30 vezes 10. Nós podemos dizer que 300 é um múltiplo de 10. Também podemos dizer que 300 é divisível por 10. Podemos dizer que 10 é um divisor de 300. 10 também é um dos fatores, é um fator de 300. No caso do 2832, quando nós dividimos 2832 por 5, nós obtemos que dá quociente 5 e resto 2. Isso quer dizer que o 2832 pode ser escrito como 566 vezes 5 mais o resto, que é 2. Logo, 2832 não é múltiplo de 5, não deu uma divisão exata, deixou o resto. 2832 não é divisível por 5 também. Podemos dizer que 5 não é um divisor de 2832 e também que 5 não é fator de 2832. Para saber se o resultado de uma expressão numérica é divisível por algum número, não precisamos resolver toda a expressão numérica. Observem aqui comigo no exemplo. Eu tenho a expressão numérica 12 elevado ao quadrado mais 2 vezes 19 mais 4 vezes 19 vezes 35. Se eu quiser saber se essa expressão numérica é divisível por 2, basta que todos os termos dessa expressão sejam divisíveis por 2. Como assim? Eu sei que 12 elevado ao quadrado é divisível por 2. Então eu vou colocar aqui embaixo esse termo é divisível por 2. Por quê? Um número par elevado ao quadrado vai dar um número par que é divisível por 2. 2 vezes 19 também é divisível por 2. Por quê? 19 vezes 2, todo número multiplicado por 2 também é divisível por 2. Esse outro termo, 4 vezes 19 vezes 35. Bom, eu sei que esse número é divisível por 2 porque eu tenho a multiplicação dele por 4. Lembrem que 4 poderia ser decomposto em 2 vezes 2. Então, independente de qual seja esse número, ele está sendo multiplicado por 2 vezes 2. Então, eu sei que ele também é divisível por 2. Se todos os termos do número são divisíveis por 2, toda essa expressão, o número que corresponde ao resultado dessa expressão é inteiramente divisível por 2. Vamos ver um outro exemplo agora.
Vamos ver aqui, ó, 5 vezes 13 vezes 49, mais 7 vezes 3, mais 5 elevado à quinta potência, mais 9. Eu quero saber se esse número é divisível por 5, pessoal. Então vamos lá, vamos olhar cada um dos termos desse número. Primeiro termo aqui, 5 vezes 13 vezes 49. Será que esse termo é divisível por 5? É sim. Então, por que ele é? Porque ele está sendo em um determinado momento multiplicado por 5. Esse termo 7 vezes 3, que dá igual a 21, é divisível por 5? Então eu vou colocar aqui embaixo. 21 é divisível por 5? Opa, esse termo não é divisível por 5. Então tá, pera lá, vamos ver os outros termos. 5 elevado à quinta é divisível por 5? É, porque eu tenho a base 5, então eu tenho vários fatores 5 aí nessa potência. Então ele é divisível por 5 sim. E o 9 é divisível por 5? Não, também não. Mas agora quando eu pego os dois termos que não são divisíveis por 5, se eu somar os dois, 21 mais 9 dá 30. Então esses dois números que não são divisíveis por 5, esses dois termos, podem ser agrupados numa parcela só que dá resultado 30. E esse 30 é divisível por 5. Logo, eu posso afirmar que o número inteiro aqui, que corresponde ao resultado dessa expressão, é divisível por 5. Notem que aqui eu estou analisando a divisibilidade das expressões. A minha intenção não era resolvê-las, era só dizer se eles são divisíveis ou não por determinado número. Pessoal, agora eu quero que vocês façam o exercício 2 e 3 do livro de atividades. Tá lá, essas atividades estão na página 4 e 5 do livro de atividades. Vamos lá, pessoal, e depois retorne. As ideias de múltiplo têm relação com a multiplicação. E as ideias de divisível e divisibilidade têm relações com a divisão. Assim, quando estamos dizendo que um número é múltiplo de outro, também estamos dizendo que esse número 1 é divisível pelo outro. Quando estabelecemos critérios de divisibilidade, também podemos estabelecer critérios de multiplicidade. Por exemplo, nós sabemos que os números que são divisíveis por 2 são os números que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. E isso também é um critério de multiplicidade. Para um número ser múltiplo de 2, ele também deve terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Vamos ver uma propriedade interessante sobre múltiplos e divisores. Vamos lá, se 6 e 9, os dois números são múltiplos de 3, o produto entre 6 e 9, 6 vezes 9 é 54, também vai ser múltiplo de 3. E isso quer dizer também que se 3 é um número divisor de 6 e divisor de 9, o 3 também vai ser divisor do produto entre 6 e 9, que é 54. Então, a propriedade é a seguinte: o produto de dois múltiplos permanece sendo múltiplo. O divisor de dois múltiplos permanece divisor do produto entre esses dois múltiplos. Agora, pessoal, é com vocês. Eu quero que vocês leiam no texto na página 4, respondendo as questões que aparecem nessa página. Vamos lá? Corrigindo as atividades no final da página 4, pessoal. No item A, nós temos que 10 e 35 são múltiplos de 5 e, portanto, 10 vezes 35 é 350, também é múltiplos de 5. No item B, 12 e 60 são múltiplos de 6, 12 vezes 60, que seria 720, também vai ser múltiplo de 6 pela propriedade que nós vimos. O oposto, também é verdadeiro. Podemos dizer que se 5 é divisor de 10 e de 35, 5 é divisor de 350. Se 6 é divisor de 12 e de 60, 6 também é um divisor de 720.
Agora, pessoal, façam os exercícios 3, 5, 6 e 9 da página 5 e 6 do livro de vocês. Como vocês só têm o livro digital acessando pelo ON, podem copiar no caderno essas questões. Corrigindo as questões da página 5 e página 6, pessoal. Começando com a questão 3, nós temos então a informação de que esse número vezes 17 é igual a esse número. O que nos quer dizer essa informação? Quer dizer que esse número daqui, ele é múltiplo de 17, já que existe o 17 como um fator desse número. E agora era para nós encontrarmos outros múltiplos de 17. Como que eu posso encontrar outro múltiplo de 17? Depois desse número, qual é o próximo múltiplo de 17? Seria somente pegar esse número aqui e somar 17. Eu vou encontrar um outro múltiplo de 17. Ou então pegar esse número e subtrair 17. E eu encontro dessa forma também outro múltiplo de 17. Se eu for somando ou subtraindo de 17 em 17, eu vou ir encontrando múltiplos. Das opções que nós tínhamos para a resposta, nós tínhamos na letra A o número 84.063.895. 84.063.895, que é o mesmo que esse número 84063861 somado com 17 duas vezes, né? Somado com 17, somado com 17. Portanto, esse número seria um múltiplo do número do 17. Assim como a letra E aparecia o número 84.063.844, que é o número 84.063.861, que a gente sabe que é múltiplo de 17, menos 17. Portanto, esse número também é um múltiplo de 17. Letra A e letra E são as respostas do número 3. A soma de dois múltiplos de um número é também um múltiplo desse número. 17 é múltiplo de 17, esse número é múltiplo de 17, a soma de dois múltiplos também é um múltiplo. E um número natural que é divisor de dois números também é divisor da soma desses dois números. Corrigindo a questão 5 agora, pessoal. Se um número não é divisível por 3, o dobro dele é divisível por 3? A letra A perguntava isso. A resposta é não. Se um número não é divisível por 3, o dobro dele também não vai ser divisível por 3. Podem testar alguns números para verificar essa afirmação aí, pessoal. Letra B dizia que o triplo desse número é divisível por 3. O número não é divisível por 3. E o triplo dele? O triplo dele vai ser divisível por 3? A resposta é sim. O triplo de qualquer número vai ser divisível por 3. Lembrem que o triplo é o mesmo que multiplicar por 3. Se eu estou multiplicando por 3, estou usando, o resultado vai ter o fator 3 envolvido. Portanto, ele vai ser sim divisível por 3. A resposta da C, pessoal, é pessoal, depende do número escolhido. Se o resto da divisão do número escolhido por 3 for 1, a forma correta vai ser a primeira. E se o resto for 2, a forma correta será a segunda. Na atividade 6, pessoal, podemos perceber que esses números estão sendo somados de 7 em 7 para essa sequência. Então ela vai ter relação com os múltiplos de 7. Para entendermos qual é essa relação, vamos pegar qualquer um desses números e dividir ele por 7.
Vou pegar, por exemplo, o número 318 e dividir ele por 7. O número que mais se aproxima de 31 é 7 vezes 4, 28, que para 31 sobra resto 3. Abaixa o 8, aí nós temos que 7 vezes 5 é 35 e sobra resto 3. Então, o 318 não é múltiplo de 7, pois ele deixa o resto 3. Se nós buscarmos os outros números também, nós descobriremos que todos eles, divididos por 7, deixam o mesmo resto 3. Logo, a relação que existe entre esses números e o número 7, o múltiplo de 7, eles são sempre um múltiplo de 7 mais 3. E essa é a relação da atividade 6. Vamos corrigir então, pessoal, a letra B da número 9. A letra B é 8, o número é 875. Para eu conferir se esse número é divisível por 7, era apresentada uma regrinha básica lá. Então, como que nós fazemos? 87 menos o dobro do número das unidades. Então, o dobro de 5, que é 2 vezes 5. Ficaria 87 menos 10, que dá como resultado 77. Se esse número for divisível por 7, o número 875 é divisível por 7 também. Se ele não for divisível por 7, o 875 não é também. Logo, 77, tabuada do 7, 7 vezes 10, 70. Se eu continuar, 7 vezes 11, 77. 77 é divisível por 7. Logo, pela nossa regrinha, 875 também será divisível por 7. Agora é com vocês. Façam as atividades de 1 a 4 da página 20, seção Hora de Estudos. Depois, na página 19, na seção Organize as Ideias, completem o primeiro quadro no caderno. Completem e copiem no caderno o primeiro quadro, referente à divisibilidade. Por último, façam a primeira trilha de aprendizagem da unidade 4, referente à divisibilidade, que está lá no ON. Façam tudo isso e depois retornem ao vídeo. Agora vamos falar de multiplicação de números inteiros. Vocês já sabem que a soma de parcelas iguais pode ser escrita como sendo uma multiplicação. Então, no meu exemplo aqui, 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, eu tenho 5 números 4, isso é o mesmo que 5 vezes 4. Resultado, 20 positivo. Podemos usar essa mesma ideia para verificarmos a conta 5 vezes menos 4. Eu deveria então repetir e somar menos 4 mais menos 4 mais menos 4 mais menos 4 5 vezes. E o que acontece quando somamos números negativos? Menos 4 mais menos 4 é menos 8, mais menos 4 é menos 12, mais menos 4 é menos 16, mais menos 4, o resultado é menos 20. Observem então que 5 vezes menos 4 deu o oposto de 5 vezes 4, o oposto de 20 positivo, que é menos 20. Nesses casos em que o multiplicador é positivo e o multiplicando é negativo, o resultado sempre será negativo, pois sempre teremos uma adição de números negativos. Agora dê um pause no vídeo, vá até a página 7 do livro e leia o texto respondendo as questões no caderno. Nós vimos então que 5 vezes menos 4 dá como resultado menos 20. Como a multiplicação é comutativa, isso quer dizer a ordem não altera o resultado, isso quer dizer que menos 4
vezes 5 também é igual a menos 20. Então, quando temos um multiplicador negativo e um multiplicando positivo, o resultado também vai ser negativo. E basta multiplicar os módulos. 4 vezes 5, 20. E quando eu tenho sinais diferentes, o resultado sempre ficará negativo. O sinal de menos, gente, serve para indicar números negativos, a operação de subtração e também para indicar o oposto de um número. Eu poderia usar essa ideia para mostrar também novamente como se resolver essa operação. Menos 4 vezes 5 também poderia ser resolvido da seguinte forma. Eu colocar o menos e resolver primeiro a operação 4 vezes 5. Esse menos indica o oposto de 4 vezes 5. E então o resultado, menos 4 vezes 5, 20. Daí no caso 4 e o 5 positivo dentro do parênteses. Nós podemos usar essa última ideia para entendermos como fazemos a multiplicação de dois números negativos. Por exemplo, menos 4 vezes menos 5. Notem então que eu vou fazer da mesma maneira, usar esse símbolo de menos como sinal de oposto. Então essa operação poderia ser escrita assim, menos 4 vezes menos 5. Então eu tenho o oposto do resultado dessa operação. Nós já vimos que 4 vezes menos 5 dá como resultado menos 20. Então eu ficaria com o oposto de menos 20. O oposto de menos 20 é 20 positivo. Então quando multiplicamos um número negativo com outro negativo, o resultado será sempre positivo. Podemos resumir essas ideias da seguinte maneira. Quando multiplicamos dois números que tenham sinais contrários, um positivo e outro negativo, ou vice-versa, o resultado vai ser o produto dos módulos dos números com o sinal negativo. Vai ser então o negativo do produto dos módulos dos números. Quando os sinais são iguais, os dois números positivos ou os dois números negativos, o resultado da multiplicação sempre será um número positivo. Multiplica os módulos dos números e o resultado fica positivo. Certo, pessoal? Agora leiam a página 8 do livro de vocês, respondendo as perguntas no caderno. E em seguida, resolvam as atividades da página 9 e 10 do livro. Depois, retornem ao vídeo para conferir se vocês acertaram. Vamos corrigir algumas questões que estão na página 9 e página 10. Começando pelo item 1, onde nós tínhamos um gráfico onde estão registradas as temperaturas em graus Celsius do mês de junho de 2016 da cidade de Gramado. E aí, vamos conferir se vocês acertaram, pessoal? No item A, de quanto foi a maior temperatura máxima real, em que dia do mês ela ocorreu? Lendo nas legendas, observando os gráficos, a maior temperatura real foi de 21 graus Celsius e ocorreu nos dias 26, 29 e 30 de junho. Item B, a menor temperatura foi de menos 3 graus Celsius e ocorreu no dia 13 de junho. Letra C, foi no dia 22 em que a temperatura mínima real alcançou o dobro da mínima real do dia 14. Item D, nos dias 4 e 14 a temperatura máxima real alcançou o quádruplo da mínima real.
Vamos lá para o item E, pensando agora na temperatura de menos 3 graus Celsius, considerar as afirmações. O dobro dessa temperatura mínima de menos 3 graus Celsius é um número positivo. Incorreta essa afirmativa, pessoal. O dobro de um número negativo é um número negativo também. O dobro de um número é multiplicar ele por 2. Menos 3 vezes 2 dá como resultado menos 6. No item 2, o dobro da menor mínima é um número negativo. Correto, menos 6 é o dobro de menos 3 e ele é negativo. Item 3, o dobro da menor mínima será menor do que ela, também é correto. Menos 6 é um número menor do que o menos 3. Vamos ver alguns itens da atividade 2. Começando pelo C ali. 9 positivo vezes 4 negativo. O resultado, 9 vezes 4 dá 36 e o sinal é negativo, menos 36. Sempre que multiplicamos números com sinais contrários, um positivo com outro negativo, o resultado é negativo. Vamos ver então mais outras ali. Agora vamos lá para o item I. Menos 3 vezes menos 6. O resultado de 3 vezes 6 é 18. Quando multiplicamos números negativos, dois números negativos, o resultado é positivo. Portanto, o resultado mais 18. Para o item J agora, menos 6 vezes mais 15. 6 vezes 15 dá 90, menos com sinais contrários, menos com mais, negativo é o resultado, menos 90. Vamos ver o item 3 agora. V para verdadeiro, F para falso. Na multiplicação de dois números inteiros de mesmo sinal, o produto é sempre positivo. Verdadeiro. A multiplicação de um número positivo por zero resulta em zero. Verdadeiro também. A multiplicação de dois números inteiros de sinais diferentes, o produto terá sempre o sinal do número de maior módulo. Opa, essa é falso. Isso ocorre na adição de números inteiros de sinais diferentes e não na multiplicação. Por último, o produto da multiplicação de zero por um número negativo é um número negativo. Errado. Zero multiplicado por qualquer número é zero. E zero é o único número que não é nem positivo e nem negativo. Agora vamos lá adiante na questão número 5 da página 10. A família de Ana está comprando esse automóvel. Olhando ali na propaganda, são 20 prestações fixas e sem juros de R$ 1.600 mensais. Escreva uma multiplicação para calcular o total da dívida e determine-a. A dívida nós podemos usar os números negativos para representar uma dívida, já que é o que nós temos que pagar, né? Então, cada prestação é menos 1.600. Como são 20 prestações, seriam 20 vezes menos 1.600, que dá como resultado menos 32 mil. Esse número pertence ao conjunto numérico dos números inteiros. É a resposta da letra do segundo item da letra A. E na B, considerando que a família de Ana comprou esse automóvel, de quanto será o total da dívida após a compra? R$ 32 mil é a dívida. Agora, pessoal, fica com vocês para vocês fazerem as atividades da página 11 e página 12 do... Espero que tenham gostado da aula de hoje. Nós ficamos por aqui. Eu desejo a você uma ótima semana. Até a próxima.